Muito boa tarde. Está começando mais um Direto da Redação aqui pela sua TV Câmara. E para conversar com a gente, para trazer esclarecimentos sobre a Secretaria de Finanças, o nosso convidado do dia é o senhor Pedro Sotero. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado a todos os assinantes aí da TV Osasco, TV Câmara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Secretário, para a gente começar de modo mais descontraído um pouquinho, conta para a gente de onde vem Pedro Sotero de Albuquerque, esse nome que não parece aí lá não muito brasileiro, né? Todo mundo pergunta se é italiano ou espanhol. Eu brinco que é meso a meso, é meso paraibano e meso pernambucano, né? Então não tem origem europeia? O mais próximo que a gente chegou da Europa foi Portugal, né? Não tem muito, mesmo assim, é 1/4 da descendência. A gente tem o Sotero de Pernambuco, interior de Pernambuco, sul de Pernambuco, é um sobrenome relativamente comum. E Albuquerque é da Paraíba, interior da Paraíba, Campina Grande. E aí o senhor não é de nenhum desses dois lugares, não é mesmo? O senhor, não, pelo sotaque, seria lá do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, nasci no Rio, fui criado. Meus pais são cariocas, a família veio do Nordeste, como a história de várias outras famílias, há muitos anos atrás, né? Para cá e para o Rio. E meus pais já são cariocas, enfim, eu nasci lá. E como a história permanece, continuamos migrando, né? Agora vim para São Paulo e parte da família voltou. Legal. E agora, para falar um pouquinho tecnicamente do senhor, da sua grade curricular, que é bastante vasta, o nosso produtor Eliabe Vicente preparou um material para trazer essas informações. Vamos ver como é que ficou. Oi, Fernanda. O nosso convidado de hoje é Pedro Sotero de Albuquerque. Ele é advogado de formação, com MBA pela FGV do Rio de Janeiro e mestrado em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Foi assessor especial da presidência da SP Tours e conselheiro de administração da CPTUR. Foi ainda membro da Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Cultura de São Paulo e diretor executivo do ID Brasil, que cuida do Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa, e do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG Museu do Amanhã e Passo do Frevo. Hoje é presidente do Conselho de Administração do Catavento Cultural e Educacional e do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, ABRA-OSC. Pedro Sotero está à frente da Secretaria Municipal de Finanças desde janeiro de 2016 e faz a sua segunda gestão à frente da pasta. Para quem deseja entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do município de Osasco, pessoalmente o endereço é Rua Narciso Sturlini 201, no centro, ou através dos telefones, anote aí, 3652-9506 e 2182-1234. É com você, Fernanda, bom programa. Alguma informação a acrescentar, secretário, ou ficou aí a contento o que o Eliabe preparou? Não, tá contento. Aliás, está tão extenso que eu me senti até mais velho agora. Deixa que tá, uma maneira mais resumida até seria boa, né? A gente vai vendo quanto a gente já fez, né? É verdade. Dá uma sensação de idade aí braba, mas tudo bem. Dá uma sensação de experiência, secretário. É um jeito educado da gente lembrar tá certo. do passado. Secretário, o senhor foi secretário no governo Lapas, né? O último que esteve antes agora do prefeito Rogério Lins, e se manteve no governo Rogério Lins, apesar de uma transição um pouco atípica entre governos, o senhor se manteve nos dois governos e numa pasta super importante, super influente, como a de finanças. Como foi essa transição e como é ter trabalhado com Lapas e agora estar com o prefeito Rogério Lins? Olha, a gente teve de fato um processo na transição um pouco mais conturbado e talvez não tenha acontecido da maneira com que ambos os governos desejavam. A pasta de finanças ela é uma pasta mais técnica, né? Então, a gente não tem muito espaço para a política. Eu acho que é interesse, eu brinco que é sempre interesse de qualquer governante ter uma Secretaria de Finanças forte e estruturada, né? Afinal de contas, quer dizer que vai ter ali enfim, recursos e uma capacidade de poder fazer vários investimentos na cidade. Então, como ser uma secretaria técnica, eu acho que prevaleceu na decisão do prefeito Rogério Lins, manter o que já vinha sendo feito, que era um trabalho. Nós tivemos bons indicadores no ano passado,
mantemos esses indicadores, quer dizer, num cenário que o país está caótico do ponto de vista financeiro, com crise, déficits, etc, 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 a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Sou grato ao prefeito Jorge Lapas por ter me convidado e ter me dado a oportunidade, e também sou muito grato ao Rogério por não só ter confiado no trabalho, porque eu sei que é uma decisão difícil, eu sei que devem ter tido várias outras pressões para a troca, né? Porque afinal de contas foi um governo de mudança, é um governo de oposição, não é um governo de continuidade, então eu brinco que assim, o normal é sair, né? Então ter ficado já foi incomum, mas um pouco também eu acho que pesou pelo trabalho que eu vim desenvolvendo, um trabalho extremamente técnico, né? Eu não sou local, não sou daqui de Osasco, apesar de ter sido muito bem recebido pela cidade. Não tenho pretensão política nenhuma, o que eu quero é fazer a arrecadação e a gestão do Tesouro de uma maneira forte, eficiente, e torço e trabalho para passar a secretaria quando eu for sair. Isso vai acontecer em algum momento, né, que a gente brinca que se tudo der certo, daqui a 4 anos eu estou desempregado, né? Agora 3 anos e meio. Então, a gente tem que trabalhar para fazer uma sucessão, preferencialmente com gente da casa, porque lá é um espaço de desenvolvimento de trabalho técnico. Lógico que a gente tem que ter um bom relacionamento com os contribuintes, um bom relacionamento com a Câmara, um bom relacionamento com os órgãos, todos eles, né? A gente tem uma atuação muito próxima do Tribunal de Contas, do Ministério Público, mas é um trabalho estritamente técnico. E fazer gestão de dinheiro é uma coisa muito complicada, né? A gente fazer a gestão do dinheiro de casa, que é da gente, já é complicado. O senhor está numa situação super delicada, porque cuida do dinheiro alheio, do dinheiro público, com vários chefes, né? Porque, ao fim das contas, todas as pessoas estão efetivamente de olho nas contas, né? Secretário, de onde vem o dinheiro da prefeitura? Como que é feita essa arrecadação? É sabido que vem dos impostos, mas eu queria que o senhor elucidasse isso para quem está em casa, de onde vem, qual é a fonte de renda da cidade? Tá. Osasco tem aí uma característica muito positiva, de que ela tem uma fonte de arrecadação com diferentes receitas, pulverizada, vamos dizer assim. A gente tem conseguido manter um crescimento, acho que esse é o principal desafio nesse cenário de crise. A gente hoje, mais da metade da arrecadação, 51%, 52% da arrecadação do município vem de receitas próprias, receitas do município. Para ter uma ideia, 60% a 70% dos municípios em São Paulo dependem, vivem de repasse do Tesouro Estadual ou Tesouro Federal, tá? E a gente não, a gente tem uma autonomia, tem uma geração de caixa muito boa. Basicamente a receita vem de serviços. Osasco há muitos anos vem deixando de ser uma cidade industrial para ser uma cidade de serviços, então a gente tem a sede de um banco com diversas empresas, a gente recebeu ano passado o Mercado Livre, o Sem Parar, enfim, várias empresas da área de tecnologia, da área de prestação de serviços, que contribuem para o nosso desenvolvimento. É bom porque gera um emprego mais qualificado, então a gente hoje tem em Osasco a capacidade de gerar um emprego mais qualificado do que o emprego normalmente industrial. Setor de com serviços, poder de ganho também setor maior, de serviço, né? costuma pagar melhor, Sim. né? Temos as vantagens de estar numa situação geográfica muito positiva, então também estamos trazendo muita empresa de logística para cá. Isso também nos ajuda muito no desenvolvimento da arrecadação. E acho que o principal desafio hoje é manter essa arrecadação para a gente conseguir, de fato, colocar a cidade nos trilhos, né? A arrecadação de Osasco em 2000, pegar um dado de 2000 para cá, ela saiu de um patamar de 350 milhões para agora 2 bi. E poderia ser mais. Infelizmente, a gente ainda sofre muito em Osasco com um problema de evasão fiscal. Muitas empresas e contribuintes, principalmente na área de determinados profissionais liberais ou algumas indústrias. Indústria é mais difícil, mas empresa de prestação de serviços. Eles têm a sede em Osasco, eles fazem um atendimento em Osasco, prestam serviço em Osasco, mas por uma questão de alíquota, resolveram recolher no município vizinho. Isso prejudica muito o nosso município, porque as pessoas reclamam que a luz está queimada, a rua está esburacada, a creche da fila não anda,
mas na hora de recolher o imposto, fazer a contrapartida para a gente conseguir materializar essa prestação, infelizmente vão recolher em outros municípios, geram riqueza para outros municípios. Ainda é um problema, ano passado, a gente tinha uma média de 1.500 ações fiscais, e ano passado a gente fez 3.600 ações fiscais. Ou seja, a turma está na rua. E vira e mexe a gente recebe um contribuinte falando, olha, mas vocês me autuaram, o contador pediu para eu fazer dessa forma. Eu falei, eu não posso responder pelo que foi pedido ou não foi pedido, mas a gente está cobrando aí todos esses recursos que estão sendo recolhidos fora do município. É importante criar mecanismos, né, para que a cidade caminhe nos trilhos e realmente a fiscalização é primordial para que as pessoas passem a prestar mais atenção no que realmente é devido. Secretário, a gente vai fazer uma pequena paradinha. Obrigado. Para você que nos acompanha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, uma pequena paradinha, a gente volta já já, não saia daí. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho. Estamos de volta com o Direto da Redação e hoje falando sobre as finanças da cidade de Osasco. Para trazer esclarecimentos, ninguém melhor do que o secretário de Finanças, Pedro Sotero. Continuando a nossa conversa, secretário, existe um parâmetro para que se distribua as verbas, né, que são arrecadadas. No último bloco nós falávamos sobre a arrecadação, quais são as fontes de arrecadação e agora eu gostaria que o senhor explicasse como que é distribuído isso, como que se partem as fatias do bolo do total do que é arrecadado na cidade de Osasco. Bom, a gente tem umas despesas que são obrigatórias por lei, né? Então, educação obrigatoriamente 25%, a saúde, apesar de ter uma obrigação de 16%, a gente sempre gasta mais, não tem jeito, e a gente tem os acordos de dívida, que também consomem uma boa parte. Então, se a gente for somar a dívida com a saúde, com a educação, eu devo gastar basicamente 60% do valor arrecadado só com isso. Os outros 40% a gente tem para distribuir para todas as demandas da prefeitura, mobilidade urbana, com asfaltos, tapa-buraco,
assistência social, esporte, cultura. E o embate é feito de uma forma, ao longo do ano, de construção, adequação do plano de governo do prefeito a essa realidade orçamentária. Então, temos um norte, que é o plano de governo que foi apresentado na campanha, que é o que está validando, e a gente vai tendo as discussões a partir de determinadas leis. Então, a gente tem uma elaboração que deve estar vindo para cá, para casa, provavelmente mês que vem, do PPA, que é o Plano Plurianual. O plano vai conter um pouco as diretrizes, né, o planejamento para os próximos 4 anos. Temos também a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que norteia um pouco como é que vai ser dada essa arrecadação. E anualmente editamos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que aí, de fato, é uma foto do que se vai executar no ano seguinte. É lógico que é normal que ao longo do ano a gente vá fazendo adequações de uma secretaria para outra, até porque tem secretarias que conseguem executar melhor os seus recursos, atingir melhor o seu programa de governo, e tem secretarias que têm uma dificuldade a mais. O embate é sempre um embate, que todo mundo acha que podia ter mais dinheiro. Eu também gostaria de ter. É exatamente onde eu gostaria de chegar, porque a gente conversando com os secretários, às vezes dita a necessidade de ter um aporte maior financeiro para que as coisas fluam melhor. Um exemplo disso, não o colocando como centro das atenções, mas o secretário de Cultura, Gustavo Anitelli, disse num dos nossos programas que necessitaria de um aporte maior para a cultura, para que houvesse um enriquecimento maior da cidade nesse aspecto. Como é que é feito esse remodelamento de valores quando é possível fazer? Bom, eu sou suspeito para falar de cultura pela minha história, né? Eu acho que a cultura é um investimento necessário, tinha que estar muito atrelado à educação. Lamento muito que o governo federal tenha recuado, porque, afinal de contas, a cultura, acho que ela tem que entrar na base, isso é uma opinião pessoal minha. Sou fã do trabalho do Gustavo, acho ele um guerreiro com o irmão dele, com a produtora que ele tem. Acho que ele tem um grande desafio, porque ele está tratando a cultura, botando em pauta, dentro da característica da cidade. Osasco tem uma grande vantagem, que eu vim para cá, eu sou carioca, como todo bom carioca, a gente diz que o Rio de Janeiro é o melhor local do mundo, mesmo sem nunca ter saído de lá. Por quê? Porque a gente tem muito essa questão de cantar aldeia. O baiano também gosta muito de cantar aldeia, né? E é engraçado que quando eu vim morar em São Paulo, eu tive um choque de cultura. O primeiro sujeito a falar mal da cidade normalmente é o paulista, que ele tem um sonho de ir embora. E quando você vem para Osasco, você se depara com uma outra realidade. O osasquense é muito orgulhoso. Ele gosta da cidade, ele gosta da história da cidade, ele gosta de dizer que é osasquense. Isso é cultura. Então, assim, para uma cidade se desenvolver, criar raiz e ela ter, de fato, um IDH alto, tem que se investir em cultura. E essa cultura tem que começar na base. Na minha opinião, tem que começar na base. Valorizar a vocação da cidade e começar na base. O que se discute muito é o modelo de financiamento da cultura, porque isso está hoje muito em discussão no Brasil inteiro, né? Qual é o melhor modelo? Qual é o modelo ideal? É a renúncia fiscal? É o apoio estatal? Ainda está muito, digamos, incipiente essa discussão aqui. A gente tinha um formato antigo que eu digo mais consolidado de financiamento da cultura, mas eu acho que a cultura nunca teve, talvez, a preponderância que ela está tendo agora com o governo. Com todo respeito aos secretários anteriores, com quem eu tive o prazer de trabalhar conjunto, a Elizabeth e o Yamato, que cada um, diante das suas dificuldades, defendeu suas bandeiras. E eu acho que eles prepararam um pouco a base para o Gustavo conseguir fazer um trabalho melhor agora. Eu acho que a questão da arrecadação, da alocação de recursos para a cultura está muito mais na capacidade do Gustavo implantar aquilo que ele deseja, do que da gente fazer, do ponto de vista de finanças, uma mera transferência orçamentária. E isso funciona para todas as secretarias, então? Eles apresentam a demanda e aí vocês reavaliam se é possível ou não fazer isso e o projeto é viável, é assim que funciona? Tem um comitê que a gente reúne toda semana, que debate as principais ações hoje do governo, todas são alinhadas com o plano de governo. Esse primeiro ano não é um orçamento do Rogério Lins. Né? Na verdade, até por uma questão nossa de tradição legal do Estado, sempre que um prefeito ou um governador assume, lógico, quando não é reeleição, ele sempre assume para executar o orçamento que foi elaborado pelo anterior. Então, é normal que esse orçamento, esse ano,
ainda não vem a refletir o que ele quer fazer para o governo dele, né? Para o governo que eu faço parte. É provável que a partir do próximo ano a gente tenha um ajuste melhor dessas alocações orçamentárias, ou seja, a cultura vai ter mais peso ou menos peso, se tiver mais peso, vem da onde. Esse exercício, acho que provavelmente a partir do próximo ano vai ficar mais claro para todo mundo. Até porque, não porque uma secretaria precisa de mais 2%, a Prefeitura de Osasco vai passar a ter 102, né? Então, se alguém ganha, em tese, mais 2, alguém fica com menos 2, ou de alguma maneira isso é redistribuído, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Tem que perder, exatamente. A cultura, eu tenho feito um esforço muito grande de tentar buscar patrocinadores privados para a cultura. Eu acredito muito no modelo da cultura quando ele é, de fato, amplo com a sociedade. Quando eu falo amplo com a sociedade, não estou falando de ter o financiamento exclusivamente público. Eu acho que a cultura precisa ser de engajamento. Eu acho que hoje, se eu fosse usar um termo para trabalhar a cultura, eu trabalharia com engajamento. Então, você tem que trazer os agentes que compõem a sociedade. Os empresários, os artistas, as escolas, os alunos, o público. Cada um tem um pouco a contribuição. Eu não sou muito favorável ao modelo de estar sempre sendo pago pelo erário, sempre sendo pago pelo Tesouro Municipal, né? Como se fosse uma obrigação do município. Eu acredito que a cultura ela vai conseguir enraizar se ela de fato ficar em pé apesar do município. A cultura pertence à cidade, a todos nós, aos empresários, à sociedade, aos asquenses de um modo geral. Ela não é um ativo exclusivamente da prefeitura, né? E esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Você tem que, porque não tem um hábito, né? Tem muito empresário local que patrocina a cultura em São Paulo e não faz nada com o osasquense, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que começar também a entender que Osasco é a casa, né? Então, vamos trazer mais recursos para cá. Vamos inverter um pouco essa lógica de que eu estou colocando pouco dinheiro e vamos somar recursos para fazer com que a cultura tenha uma projeção que ela merece. No caso da cultura especificamente, assim como também vale para outras secretarias. Esportes também tem essa possibilidade, né? Você tem outras secretarias que você consegue fazer composições de outras origens de recursos. Para que o ganho final seja efetivamente maior aí, né? Você potencializa e eu acho que principalmente você perpetua. É muito ruim quando você vê uma troca de governo, né? De repente um governo quer mudar um programa, porque um foi no governo anterior, o outro quer deixar uma marca, então para um... A gente sofreu muito em São Paulo, quando você tinha um governador que gostava muito da cultura, que pela origem dele é formado, pouca gente sabe, mas o Serra é formado em artes cênicas, né? Então chegamos a ter, acho que no governo do estado, quase 1,5% do orçamento. Hoje a gente tem menos de 0,5%. Não que o Geraldo seja contra, mas ele tem outras prioridades, cada um tem uma formação. É importante quando você começa a buscar perpetuação, ou seja, apesar de quem seja o governante. Acho que o desafio é esse, é você, de fato, consolidar a cultura como sendo um patrimônio da cidade e não de governante A, B ou C. E para que tudo isso aconteça, para que as secretarias caminhem bem e para que a cidade caminhe bem, a arrecadação da cidade tem que estar em dia, tem que estar boa, né? E eu gostaria que o senhor fizesse aí, desse o seu olhar sobre como está a arrecadação de 2017, né, que já está aí acontecendo, e como estão as expectativas para 2018, para que os ganhos venham e que as coisas de fato aconteçam. A arrecadação de 2017, ela está até bem. Eu acho que quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil como um todo, eu brinco que assim, a gente não é uma ilha de prosperidade, mas a gente está melhor do que a média do entorno, né? A gente está conseguindo manter uma arrecadação boa. Tivemos um mês de janeiro com uma arrecadação até superavitária, mais do que a gente havia imaginado. Tanto é que as dívidas que foram, historicamente, são deixadas de um governo para o outro, a gente está conseguindo equacionar bem. Então, a perspectiva é que ano que vem a gente não tenha mais problema de fluxo de pagamentos. Acho que essa é a boa notícia. Talvez seja o último ano que a gente ainda passe por essa situação. A perspectiva para 2018 é sempre uma incógnita. Na administração pública, a gente brinca que a única coisa que a gente tem certa é a despesa, né? Eu sei quanto eu tenho para pagar. Quanto vai entrar, todo dia é uma surpresa. Mas a gente teve agora uma edição de uma lei complementar, que é a número 157, que teve um veto que foi derrubado da redistribuição de ISS de operadores de cartão de crédito, plano de saúde e consórcio.
isso afeta diretamente Osasco. A gente ainda não sabe quanto afeta, quer dizer, não conseguimos ainda precificar, porque esse veto foi derrubado. Ele tinha sido vetado por uma questão técnica e por um lobby político de vários municípios, a gente não conseguiu manter esse veto. E estamos hoje em discussão permanente com os bancos para entender qual é o impacto. Imaginamos que vai ficar algo em torno de 100 milhões de reais a menos de arrecadação para o ano que vem. Mas ainda é um número que a gente está trabalhando. Paralelo a isso, a gente entende que a gente tem um espaço para crescer em Osasco, pelo menos até o final do governo do Rogério, de arrecadar mais 600 milhões ano. Então, vamos ver se na compensação de uma pela outra a gente ainda consegue sair ganhando, mas é um embate complicado. A gente está acionando a CMN, estamos acionando a Confederação Nacional dos Municípios, para que eles expliquem como é que eles chegaram nos números que eles propagandearam quando foi para derrubar o veto. Até porque o que a gente precisa é que a saúde financeira da cidade se mantenha para que as coisas sigam funcionando. Secretário, a gente vai fazer mais uma pequena paradinha, viu? Para você que nos acompanha, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre parcerias público-privadas. Desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Para alterar a titularidade da conta de energia da AES Eletropaulo é muito simples. Se você ainda não é um cliente da AES Eletropaulo, ou seja, não tem conta de energia cadastrada em seu nome, basta solicitar aqui. Agora, se você já possui cadastro na AES Eletropaulo e tem conta de energia em seu nome, acesse a agência virtual com seu CPF e o número da sua instalação. Dentro da agência virtual, faça a solicitação de transferência de nome, informando o número da nova instalação e endereço. Este serviço está disponível apenas para clientes pessoa física. Esteja atento ao inserir seus dados. Garanta que eles estejam corretos e que os documentos anexos estejam legíveis. Para evitar dor de cabeça, atente-se e verifique previamente se o imóvel possui débitos, para não haver problema com a execução deste serviço. Feito isso, o prazo de sua efetivação de transferência é de 3 dias úteis. Muito simples, né? Toda pessoa idosa deve ter acesso a políticas públicas para envelhecer com dignidade. O envelhecimento é um desafio para toda a sociedade. Estamos vivendo mais e queremos viver melhor. Parte do seu imposto de renda pode ajudar projetos sociais que atendem idosos. Contribua você também. Para mais informações, acesse nossos sites. Cuidar da pessoa idosa é responsabilidade de todos. E hoje o Direto da Redação é com o secretário de Finanças, Pedro Sotero, que vai nos dar aí a explicação e os norteadores de como funciona uma parceria público-privada e quais são as que já estão em andamento aí, bem encaminhadas junto à Prefeitura de Osasco.
Bom, a parceria público-privada, ela nasce da necessidade da gente fazer grandes investimentos e diluir o custo desse investimento ao longo do tempo, melhorando o serviço à população. Então, a gente está com uma que está muito próxima de sair, que é da iluminação pública. A gente tem hoje um problema crônico em Osasco, que é a iluminação pública, afeta a segurança, afeta a necessidade de renovação do parque de iluminação. Osasco, pela emancipação recente, né, são 55 anos, é um bebê, né, considerando a idade média de cidade. Ela tem um parque de iluminação pública muito antigo, então a qualidade da iluminação é ruim. E para mudar isso, é um volume de investimento muito grande, que a gente jamais conseguiria fazer em 1 ou 2 anos. Mas, por meio de uma PPP, a gente consegue fazer toda essa renovação em 1 e 2 anos e pagá-la ao longo de 30 anos. Então, deve sair agora. É o serviço que hoje é mais questionado por parte da população. Se você for analisar o serviço que é mais assim, reivindicado, é de conserto de iluminação pública, lâmpadas, enfim. Supera qualquer outro, tá? A gente também está estudando um problema crônico de Osasco, que é com relação a cemitérios. A gente teve essa questão dos girassóis, tem a questão dos cemitérios que já estão esgotados, tem uma necessidade de expansão no cemitério Santo Antônio, que demanda um volume muito grande de investimento, elaboração de cemitério vertical, construção, crematório, né? Estamos falando de mais de 40, 50 milhões de reais. E pior, né? A gente não dá um serviço à altura do que a população merece. Então, a ideia também a gente está estudando para fazer um trabalho nesse sentido e conseguir, talvez no momento de dor do osasquense, da família, você ter um serviço de qualidade oferecido pelo município. A gente já tem uma PPP na área de resíduos sólidos de lixo, mas a gente vai ampliar para trazer para cá uma usina de tratamento de material reciclável. Essa usina vai gerar aproximadamente 150 empregos diretos e 600 indiretos, ali na região do Miguel Costa. Vai fazer com que Osasco passe a produzir um volume de lixo reciclável de mais de 150 toneladas dia. Então, a gente vai, de fato, ser um município referência na questão da disposição final dos resíduos. Vamos ser o primeiro município a atender o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que, apesar do prazo já ter esgotado, ninguém ainda conseguiu fazer e a gente está muito próximo disso. Fora isso, outros projetos grandes que a gente tem desenvolvido, como que a gente está retomando, como a obra do Rochdale, que é um financiamento do governo federal, a obra do Santa Rita, a gente vai conseguir recuperar, obras muito importantes para cidades grandes, de cofinanciamento do governo federal, que por algum motivo a gente não estava conseguindo retomá-las e agora vão sair do papel, ou vão voltar a serem realizadas. O senhor está sendo aqui, de fato, portador de boas notícias, né? Porque essas parcerias afetam positivamente a vida do cidadão osasquense e espero que cheguem logo aí, que comecem a operar logo. E trazendo mais uma boa notícia, sendo portador de mais uma boa notícia, a anistia está de volta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Então, a Câmara aprovou, a partir do dia 12 de julho agora, a gente vai ter a reabertura do prazo de anistia. Eram 30 dias e por uma emenda do vereador Alex, ele deu uma lambuja de mais 30, então são 60 dias da reabertura. Uma boa lambuja, diga-se de passagem, as pessoas vão ficar contentes, vão ficar contentes. Por lei, ela é a última anistia desse governo do Rogério, então assim, não tem outra oportunidade. E ele também trouxe na emenda dele, acho que até uma disposição, que ele foi muito feliz de poder fazer com que as pessoas que entraram na primeira fase do programa e por algum motivo não conseguiram pagar, podem reparcelar na nova fase, que era uma coisa que a gente não permitia originalmente. Na primeira etapa, que foram por 3 meses, a gente fez 18 mil acordos e renegociamos quase 90 milhões de reais. Isso, de fato, está ajudando a gente agora a manter toda essa capacidade de investimento. E era importante ressaltar, até para o nosso telespectador, né, que é importante que se pague em dia a anistia. Por quê? A anistia, ela dá o desconto de juros e multa. Então, muita gente procura a gente depois, fala, eu fiz aqui o acordo, deixei de pagar só as 3 últimas parcelas. Então, eu queria pagar essas 3 últimas de volta. Se deixar de pagar uma parcela ou 2 e encerrar, perder o prazo, todo o benefício que teve de desconto de juros e multa é perdido. E volta o valor
histórico da dívida. E as pessoas não entendem. Ah, mas eu só deixei de pagar uma e vou perder tudo? Vai. Então, assim, a anistia, ela vale para quem paga efetivamente seu acordo. Se você não puder fazer acordo, não faça, não vá para a anistia, a gente parcela qualquer débito em até 10 anos. Né? Agora, a anistia é importante que as pessoas se comprometam de fato em pagar. Senão, a gente não vai conseguir depois reabrir essa anistia e o valor que é pago não é perdido, lógico, vamos deixar claro, não é que as pessoas perdem o que elas pagaram, mas volta como um crédito para bater com tudo de novo, juros, dívida, multa, correção, enfim, volta tudo para trás. É uma excelente oportunidade, mas tem que ser uma tomada de decisão consciente, né? Porque a volta é uma volta dolorosa. A volta é dolorosa e as pessoas não entendem e a gente tenta explicar. Assim, o benefício é para quem paga em dia. Graças a Deus, 90% dos acordos que a gente fez estão sendo pagos em dia. Mas a gente sabe que tem muita gente desavisada que muitas vezes não entende essa, né? Acha que assim, só emite o último boleto de novo. Não tem como. Se não puder pagar no dia do vencimento, por favor, procure a secretaria para a gente ver o que a gente consegue fazer. E falando em procurar a secretaria oferece vários serviços e alguns deles estão disponíveis online. Quais são esses serviços, se é que dá para elencar aqui alguns deles, os principais, e como que funciona essa movimentação online aí da Secretaria de Finanças? Bom, hoje a gente tem uma praça de atendimento na Rua Narciso Sturlini, 201, que atende 700 pessoas por dia. Essa é a média de atendimento presencial. E temos no site da Secretaria de Finanças, finanças.osasco.sp.gov.br, mais de 30 tipos de serviços que são prestados online. A gente ainda acha que é pouco. A gente quer chegar no final do próximo ano com 120 serviços online. Ou seja, toda a comodidade que o contribuinte quiser ter para regularizar a sua situação, atualizar o seu cadastro, recolher o seu imposto, a gente está trabalhando diariamente para melhorar isso. Então, a gente já tem um projeto de subir esses serviços, aos poucos ele vai acontecendo. A gente sempre bate muito na necessidade da pessoa fazer tudo de um ambiente virtual, que é a tendência hoje. O mundo é online, hoje em dia, né? Não tem mais essa coisa só presencial. O que se pode resolver online, as pessoas preferem muito, né? E a gente já tem uma grande vantagem para os prestadores de serviços, advogados, médicos, arquitetos. A gente tem o aplicativo de emissão da nota fiscal. Então, quem está na rua, quem quiser prestar, não tem acesso a um computador para ter acesso à nota fiscal eletrônica, mas todo mundo tem um smartphone, pode baixar o aplicativo da Secretaria de Finanças, é gratuito. Ele está disponível nas lojas, seja da Apple, seja da Android. E ali ele faz todo o ambiente que tem para gerar nota fiscal, para manter a regularidade dele com a prefeitura. Facilita muito, muitas vezes você recebe médicos que falam que não pode dar nota no dia do exame porque a secretária já foi embora, então agora ele pode emitir a nota e compartilhar por WhatsApp, Facebook, e-mail, enfim. Já é um avanço, já está facilitando a vida do nosso contribuinte. Modernizar é sempre importante, né? Trazer a internet e as facilidades do novo milênio, né? Do novo jeito de se fazer comunicação é sempre muito positivo. Secretário, o senhor é a favor da regularização do Uber, não é mesmo? Mas de um ponto de vista super financeiro, como é que funciona isso dentro da Secretaria de Finanças? Então, eu sou usuário do Uber, né, para começar, eu uso, então não tenho vergonha. Eu também uso táxi, quer dizer, eu acho que não são serviços que eu entendo que tem esse conflito. A gente está negociando com o Uber, depois de uma audiência pública que teve aqui na Câmara, e que foi muito boa, porque teve a presença maciça dos vereadores, da sociedade, um ambiente muito bom de discussão. Eu acho que a gente está perto de uma redação final para o texto de lei, que vai poder viabilizar o pagamento pelo serviço do Uber, ou seja, assim como já existe em várias outras capitais, talvez na maioria onde o Uber é regularizado, não só Uber, mas outros serviços de aplicativo, Cabify, outros que venham a aparecer, e que, inclusive, vai facilitar a gente isentar os taxistas, que é o pleito, né? Eu acho que os taxistas entendem que a concorrência ela é desleal, porque um recolhe taxa, outro não, e a gente sabe dos ônus que tem de táxi, sabe dos bônus que também envolvem o Uber, pela natureza que tem hoje. Então,
Acho que esse mês a gente finaliza esses estudos, essa negociação. Vamos trazer aqui para essa casa, se não me engano, o processo hoje está com o vereador Tiane Ferreira, na CCJ. Espero que a gente possa avançar e regularizar, porque foi uma promessa de campanha do Rogério. É um pleito, vamos dizer assim, da sociedade atual. É muito difícil você falar que você vai, vou conter o Uber ou o Cabify, eu vou conter o serviço online. Osasco é uma cidade digital, a gente tem se vocacionado, já tem várias empresas digitais aqui. Seria um contrassenso a gente proibir um serviço de aplicativo. E aí a regulação também faz com que se tribute esse serviço de alguma maneira, melhorando a vida do secretário de Finanças, né? A gente agradece, né? Tudo que vier para ajudar nesse momento, a gente agradece. A gente está revendo todas as taxas de um modo geral, inclusive do taxista. Então, assim, a gente brinca lá na Secretaria de Finanças que a gente busca fazer a justiça tributária. A gente não quer enriquecer as custas do contribuinte. A gente sabe que a carga tributária do país é pesada, mas o que a gente quer é que seja justo. Porque a gente tem que botar a rua, tem que botar o hospital funcionando, a escola funcionando, a criança na creche, a rua asfaltada, iluminada. Isso tem um custo para a gente trabalhar que não é fácil. Mas a sociedade tem nos apoiado muito e ninguém tem nos xingado tanto assim quando a gente vai fazer a cobrança. Secretário, está um papo super agradável, mas a gente vai precisar encerrar. Infelizmente, Obrigado. Poderíamos conversar aqui por mais um tempão. E eu gostaria de saber se o senhor quer deixar um recado final para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer à TV Câmara pela oportunidade, me colocar à disposição. Eu acho que assim, a gente está lá no constante diálogo com a população. Muitas vezes as pessoas não entendem qual é o papel de uma Secretaria de Finanças, acham que é só arrecadar a qualquer custo e não é. A gente busca a justiça, a gente está ali para fazer as coisas acontecerem, estamos à disposição e agradeço aí mais uma vez a oportunidade para esse assunto tão chato, né, que é dinheiro, finança dos outros, né, porque o nosso é interessante, mas dos outros, e me coloco mais uma vez à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigada, foi um papo super agradável. Hoje nós conversamos, então, com o secretário de Finanças, Pedro Sotero, que transformou um assunto chato em um assunto super interessante aqui no nosso programa Direto da Redação. A gente se encontra todas as terças e quintas ao vivo pela TV Câmara Osasco, às 14h30. Até a próxima, a gente se vê.